Muito bem, nós já vamos iniciar então essa segunda-feira falando sobre a situação da Itapemirim. Nós estamos ao vivo com o secretário de Mobilidade Urbana de São José dos Campos, o Paulo Guimarães, justamente para falar sobre esse contrato que venceu para operar aí o novo sistema, a Itapemirim que venceu esse contrato para operar o novo sistema de transporte coletivo da cidade. Como nós noticiamos no portal, a Prefeitura já admite a possibilidade do rompimento do contrato e uma nova licitação após a Itapemirim não cumprir uma das exigências do edital, que era de comprovar a aquisição para os novos ônibus. Nós estamos ao vivo com o secretário Paulo Guimarães, justamente para comentarmos sobre isso. Secretário, mais uma vez, obrigado pela entrevista. A Itapemirim pediu mais 30 dias para enviar toda a documentação, e a Prefeitura vai aguardar esses 30 dias. Como é que fica essa situação do contrato? Um bom dia para o senhor. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Zé Guilherme. A todos que nos ouvem e assistem. Só relembrando, recapitulando um pouquinho, a gente passou por um processo licitatório, a Itapemirim ganhou os 2 lotes operacionais dentro da licitação e a partir da assinatura do contrato, do lote 2, o lote 1 aconteceu um pouco antes, por força do próprio edital, a gente colocou um requisito, uma diretriz, que os prazos precisam ser contados de forma simultânea, para a gente não ter descompasso entre os contratos dos lotes operacionais, e a partir da assinatura do lote 2, do contrato do lote 2, a Itapemirim tem 150 dias para entrar em operação na cidade. Então, o que acontece? Para ela entrar em operação, a parte mais importante destes contratos é o fornecimento de frota. São cerca de 300 milhões de reais de investimento em frota e a gente faz uma conta de trás para frente. Os 150 dias para início da operação cairiam no meio de maio, então a gente fez toda uma consulta de mercado com os fornecedores de carrocerias e chassis para os ônibus que vão operar aqui, e a gente fez um calendário invertido que culminou na necessidade de apresentação desses contratos de fornecimento de frota no dia 3 de janeiro, a primeira segunda-feira agora deste ano. A Itapemirim não cumpriu esse prazo, ela foi notificada e no final da semana passada não apresentou a documentação necessária e apresentou uma justificativa para a prorrogação desse prazo. Essencialmente, ela coloca 2 situações principais nessa justificativa. Ela primeiro diz que precisa saber o padrão dos equipamentos embarcados, tendo em vista que a bilhetagem eletrônica é objeto de uma outra concessão, não é responsabilidade da Itapemirim a bilhetagem eletrônica, e esse é um argumento que não foi aceito pelas equipes técnicas e jurídicas da Prefeitura, porque os equipamentos embarcados, eles têm um padrão de mercado. Então, todo ônibus já é preparado para receber essa bilhetagem eletrônica. Então, é um argumento que não tinha concretude, que não foi aceito pela Prefeitura. E o segundo argumento, eles alegam que estão sofreram no final do ano, em função da paralisação das atividades da companhia aérea, eles estão sofrendo desde o final do ano, vou colocar entre aspas, um ataque midiático. E isso tem prejudicado a imagem da empresa e tem prejudicado, por consequência, a obtenção de crédito no mercado para aquisição de frota. E aí pede mais 30 dias para apresentar uma solução de locação desses ônibus. Então, esse argumento também não foi aceito, porque o edital não prevê essa modalidade de locação e a questão da imagem da empresa não diz respeito à Prefeitura, ela tem um contrato a cumprir. Então, isso aconteceu na última sexta-feira. No dia de hoje, a gente está finalizando agora pela manhã os pareceres jurídicos necessários para já notificá-la com relação à instauração de um processo de penalidade. É um processo de penalidade por descumprimento dos contratos de concessão, que pode vir a culminar, logicamente garantido aí para a empresa todo o direito ao contraditório, à ampla defesa, mas ele pode vir a culminar, sim, na rescisão contratual, e a gente está tratando isso com muita prioridade, sem afobação, porque a gente tem que fazer isso tudo dentro do que determina as leis, as questões jurídicas, mas a gente está tratando isso com prioridade. Então a gente pretende, ainda dentro do mês de janeiro, já ter uma solução para essa questão do contrato e, no caso de rescisão, disparar imediatamente um novo processo licitatório. Secretário, esse não fica um cronograma muito apertado em relação à necessidade de resolver isso rapidamente? Como que o senhor vê isso, a questão do cronograma? Dá tempo de esperar isso aí, de conversar, de ouvir o contraditório, sem prejuízo lá na frente?
Assim, na verdade, os atuais contratos de concessão, né, as empresas que operam hoje na cidade têm contrato até outubro deste ano. Toda a consulta de planejamento, consulta de mercado que a gente fez, a partir da assinatura do contrato, 5 meses são suficientes para a gente estruturar uma operação do porte de São José dos Campos. Então, fazendo uma conta de trás para frente, a gente tem aí o mês de outubro como um mês que seria o encerramento dos atuais contratos de concessão, e a gente tem mais ou menos aí uns 60 dias de processo licitatório, né, no caso de um novo processo licitatório. Então, logicamente que esses prazos não levam em consideração intervenções na justiça, a gente acaba perdendo um pouco o controle disso. Mas sim, é um prazo suficiente para que a gente faça as coisas com muito cuidado, né, mas também sem afobação. Então, resolvendo isso agora, são dois processos que correm em paralelo, tanto o processo de penalidade quanto o desdobramento da rescisão contratual. Então, sim, a gente acredita, Zé, que a gente consegue fazer isso cumprindo todos os prazos legais, mas administrativos, né, para dar tempo da gente fazer aí uma nova licitação para o novo sistema, ainda este ano, entrando em operação. Secretário, falando um pouquinho do modelo, né? É certo a gente dizer que as empresas não têm mostrado interesse, já que nessa última licitação só a Itapemirim se apresentou, não tem mostrado desinteresse pela queda do número de passageiros, né? Qual é a avaliação que vocês fazem dessa falta de interesse e se há um plano B? Cidades que enfrentam o mesmo problema de falta de interesse das empresas de operarem o sistema. Isso sim é um fato, né? Isso foi muito. O sistema de transporte público ele já vinha sofrendo já uma queda no número de passageiros, principalmente a partir de 2012, 2013, né? A gente até lembra, em 2013 a gente teve toda aquela mobilização nacional, né, por conta dos 20 centavos e tal, e desde essa época o sistema de transporte público já tem sofrido. Chegada de novas tecnologias, como os aplicativos, tudo isso tem interferido no sistema de transporte público. Então, sim, e a pandemia acentuou isso demais, o mercado está muito abalado, a gente tem poucas empresas hoje disponíveis no mercado que têm capacidade financeira de assumir uma operação do porte de São José, e o que a gente deve fazer agora é fazer uma revisão nesse processo. Tem alguns elementos que a gente acredita que podem ser melhorados. A gente começou a construção desse edital em janeiro de 2019, então de lá para cá muita coisa se alterou. Uma das coisas principais que devem ser revistas agora pelas equipes, a gente já está começando esse trabalho hoje, né, já avaliando alguns cenários, é o que a gente chama de matriz de risco. Hoje, a matriz de risco da concessão, ela é praticamente 100% do prestador de serviço, né, do concessionário. Então, o que isso significa? Que uma queda no número de passageiros ou uma eventual deficiência de arrecadação acaba afetando o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Como a gente pretende estudar e avaliar isso? Hoje a gente tem uma lei que rege o atual sistema de transporte. E a gente tem uma outra lei, né, que é a Lei Complementar 629, que vai definir os parâmetros do novo sistema. Essa segunda lei, que vai entrar em vigor a partir do momento que o novo sistema entra em vigor, ela admite o subsídio, né? E hoje a gente cada vez mais, né, tem reconhecido que sem o aporte público, de dinheiro público, realmente os sistemas eles não conseguem se manter equilibrados. Então, acho que um grande diferencial para o próximo edital, e já para esses contratos com a Itapemirim, isso já estava valendo, na verdade, é a gente ter uma diferenciação entre o que a gente chama de tarifa técnica e tarifa pública. Hoje, tudo é uma coisa só e não é permitido para a prefeitura o pagamento de subsídio porque a legislação não permite. No sistema futuro, uma coisa é a tarifa técnica, que é aquela remuneração que o operador recebe pelo serviço, e a outra é a tarifa pública, que é aquilo que o cidadão paga quando ele utiliza o sistema. A diferença entre uma e outra, ele gera ou um subsídio, a prefeitura fazendo esse aporte, ou um superávit, mas existe essa possibilidade, mas é muito provável que aconteça. Então, talvez essa matriz de risco, né, essa revisão da matriz de risco seja um elemento que a gente consiga atrair mais participantes, e a própria revisão da prestação do serviço mesmo, né? A gente tem, hoje a gente está operando aí com cerca de 82% da frota tradicional, que é uma frota de 390 veículos,
A nossa proposta era aumentar para 445 veículos, então talvez isso, por conta dos novos estudos de demanda, a gente tenha alguma alteração nessa modalidade, e aí, mexendo com esses dois elementos principais, a gente entende que possa atrair, né, tornar o mercado mais atrativo. Sim, porque também é a garantia de um serviço fundamental para a cidade, né? Quer dizer, nessa hora, a questão de onde vai vir o dinheiro é menor em relação ao problema de transporte, né? Quer dizer, as pessoas precisam ir para o seu trabalho, ir para casa, enfim, precisam se locomover. E a prefeitura, de alguma maneira, tem que garantir esse serviço. Eu acho fundamental esse estudo aí de aporte para essa tarifa pensada dessa maneira, né? Bom, Rodrigo... Pois não, somente eu queria complementar, secretário. Acho que a gente chega a essa conclusão da necessidade de um aporte, né? Mas isso precisa ser feito com muita responsabilidade. Então, os novos contratos, eles prevêem muito uso de tecnologia para transparência e fiscalização do serviço. E quando a gente faz uma gestão, né, uma fiscalização muito criteriosa do serviço, a gente consegue ter um melhor desempenho. Tendo um melhor desempenho, a gente consegue entregar um serviço melhor com um custo mais baixo. Então, a gente protege o dinheiro público também, usando ele de forma adequada. Então, acho que esse também é um grande diferencial do novo contrato, são as ferramentas de fiscalização e cobrança de uma boa prestação de serviço, né? Para não acontecer o que a gente vê aí em outras cidades do Brasil, é uma grande caixa preta de subsídio. Aqui é o contrário, né? A gente vai fazer uma grande caixa de vidro, né? Uma caixa transparente com relação a esse subsídio. Secretário, deixa eu te perguntar, muito se fala, muito se comenta na cidade a respeito de que, por que a prefeitura fechou contrato com uma empresa que está num caos, enfim, a gente está vendo a situação da Itapemirim com o transporte, até mesmo eles deixaram de operar, né, eles desistiram de operar o transporte lá em Nova Friburgo, né, no Rio de Janeiro, e a gente está acompanhando a Itapemirim Transportes Aéreos decretando falência, enfim. O próprio Sindicato dos Condutores afirmou aqui que tem tentado durante muitas vezes um contato com a Prefeitura e também com a Secretaria de Mobilidade Urbana para apresentar uma espécie de dossiê com o que eles levantaram da empresa, de descumprimento de acordo coletivo, de não pagamento de salário em dia. O sindicato também fala que a Itapemirim tem mais de 3 mil processos trabalhistas. Tudo isso envolvido na Itapemirim não era motivo já para a Prefeitura fazer uma vista grossa com a empresa? E por que a Secretaria não ouviu ou não se reuniu com o Sindicato dos Condutores? Pelo menos essa é a alegação deles, né? De que não houve essa reunião. Por que não foi feito esse pente fino, né, na empresa com relação ao histórico dela? Tudo bem que ela criou uma nova empresa, né? Itapemirim criou uma nova empresa para poder entrar no processo de licitação, para poder tentar a licitação aqui do transporte público, mas não se deveria ter feito já um pente fino do grupo Itapemirim? Como é que é a responsabilidade da empresa junto da prefeitura e a prefeitura fazendo talvez essa vista grossa junto à empresa? Então, vamos separar duas partes dessa resposta. Primeiro, com relação ao relacionamento com o sindicato. Inclusive, a gente conversou bastante, a gente teve várias reuniões, inclusive com a presença do próprio prefeito, que atendeu os membros diretores do sindicato, numa reunião que foi proporcionada pela própria prefeitura. Assim que a gente teve a definição no primeiro lote da Itapemirim como vencedora do certame. Então, a própria prefeitura colocou todas essas pessoas na mesa para iniciar os contatos. O que houve uma recusa da nossa parte, com relação a uma solicitação do sindicato, era para já iniciar uma reunião de transição. E uma reunião de transição, ela necessita de uma nova empresa com um contrato assinado, necessita aí de todo o acompanhamento do poder público e das empresas atuais também, porque é um momento de transição. Isso não foi feito porque a gente ainda não tinha, quando o sindicato solicitou essa reunião de transição, a gente não tinha o contrato assinado. Então, formalmente, eu não poderia convocar uma empresa para iniciar um processo de transição sem ter um contrato firmado. Então,
mas a gente continua à disposição do sindicato para quantas reuniões forem necessárias. Eu só não conseguia fazer essa reunião formal de transição na época que foi pedido. Com relação aos alertas, né, eles servem como alertas e, logicamente, que toda a denúncia, tudo que chegou para nós, ele foi analisado, inclusive encaminhado para o nosso sistema de auditoria, a gente fez as diligências externas necessárias. Só que existe uma diferença muito grande entre o poder privado e o poder público. O privado, ele pode fazer qualquer coisa que não esteja proibido em lei. O poder público é ao contrário. A gente só pode fazer as coisas que estejam previstas em lei. Então, o que isso significa? A Itapemirim é uma empresa com mais de 40 anos, que passou e ainda está em processo de recuperação judicial, e na recuperação judicial houveram algumas definições entre o passado e o futuro da empresa. As empresas que ganharam os contratos aqui foram criadas SPS. Então, juridicamente, eu ainda não tinha elemento nenhum para poder tomar algum tipo de atitude, porque eram denúncias, mas eles não tinham o fundamento legal necessário para algum tipo de atitude por parte da prefeitura. Até porque a recuperação judicial estava separada das novas empresas. Com o que aconteceu no final do ano com o transporte aéreo, começou-se uma movimentação jurídica para trazer as novas empresas, a Itapemirim Transporte Aéreo, a Itapemirim Transporte Urbano e a ITA Transporte Urbano, que são as duas empresas que estão dentro do processo de recuperação judicial. E aí sim, a gente começou a ter um elemento jurídico de alerta, né, com um pouco mais de propriedade para tomar atitude. Mas o gatilho jurídico que realmente nos levou a agir contra esse descumprimento de contrato da Itapemirim foi o próprio descumprimento de contrato, né? Então, desde a última segunda-feira, sim, a gente tem elementos jurídicos para trabalhar isso. Fora isso, realmente a gente tem uma dificuldade, né? E a gente lembra muito de um caso que aconteceu aí na década de 90, um alvará de construção que foi dado por uma usina, numa empresa chamada REC, isso na administração do PT, e por conta de pressão popular foi revogado esse alvará. A empresa, como não existia um fundamento legal para a revogação do alvará, a empresa entrou na justiça e hoje nós, né, eu, você, né, a prefeitura, todo cidadão de São José está pagando aí 70 milhões de reais de indenização para essa empresa que teve o alvará cassado sem o devido fundamento legal. Então a gente não podia correr esse risco também, né, de criar um passivo para a cidade de uma indenização milionária lá no futuro por conta de uma atitude, vou colocar entre aspas de novo, tá, afobada da nossa parte. Secretário, pelo novo sistema de transporte público aqui de São José dos Campos, além da operação, outras duas licitações, né, não atraíram nenhuma empresa interessada. Uma delas foi encerrada em julho, a que iria definir a empresa responsável por gerenciar os pagamentos por bilhete único, e a outra em agosto do ano passado, a licitação que iria definir a empresa responsável pelo fornecimento dos sistemas para interligar diferentes meios de pagamentos, né, e também por fornecer sinal de Wi-Fi para toda a frota. E há também a outra licitação, até me corrija se eu estiver errado, a outra licitação que irá definir a empresa que ficará responsável pela gestão dos dados do transporte público. Como é que ficam essas licitações e com todo esse estresse envolvendo a Itapemirim, a prefeitura cogita alterar esse modelo? Por enquanto não, a gente tem um modelo que foi definido em lei, né? O modelo do novo sistema de transporte é dividido em 3 partes. O que a gente chama de operação técnica, que eram esses lotes operacionais que a gente estava contratando com a Itapemirim, a gestão financeira, que é uma empresa que vai ficar responsável por toda a compensação de pagamentos, e a outra parte a gente chama de estabelecimentos de meio de pagamento, que é quem ia fazer, a empresa que ia fazer a transição do bilhete único para as carteiras digitais de pagamento. Essas duas segundas partes, né, a gestão financeira e o estabelecimento de meio de pagamentos, são tecnologias disponíveis já no mercado, né, que não tem tanta dificuldade para entrar em funcionamento. Então, a grande peça, a peça mais complexa, que envolve mais investimentos, né, são aí quase 1 bilhão e 700 milhões de contrato envolvido, né, nesses 2 lotes operacionais. Essa é a mais complexa. Então, ela é que acaba determinando os prazos para a entrada do novo sistema de transporte público na cidade. Então, o que eu quero dizer com isso? Que, resolvendo a questão do lote operacional, a gente tem uma facilidade maior para resolver a tecnologia. E a questão da tecnologia, essas licitações que deram vazias, também foram afetadas por questões de mercado. A gente tem aí, por exemplo, uma crise na produção de semicondutores, que envolve a questão dos equipamentos eletrônicos, então isso afeta um pouco também a questão do mercado. Mas qual é a boa notícia para a população de São José? Independente de qualquer coisa, a gente construiu um modelo que ele é flexível. Então, o que isso significa?
O atual sistema de transporte, ele já tem um sistema de bilhetagem eletrônica. E esse sistema de bilhetagem eletrônica é um bem reversível da concessão, ou seja, ele vai ser incorporado ao patrimônio público no fim dos atuais contratos. O que isso significa? Se a gente tiver uma solução para a questão da operação do novo sistema de transporte, eu posso me aproveitar do sistema de bilhetagem eletrônica existente hoje para fazer um processo de transição para o novo sistema. Ou seja, respondendo a sua pergunta, a questão da tecnologia não impacta no início do novo sistema de transporte público por conta desse modelo flexível que a gente construiu na cidade. Somente para reforçar e para finalizar essa entrevista, durante esse mês de janeiro, então, a Prefeitura consegue, de uma certa forma, dar um final nisso, seja uma nova licitação, ou seja, revendo o contrato, enfim, toda a questão envolvendo a Itapemirim, se consegue chegar a um acordo durante esse mês de janeiro? Sim, essa é a nossa expectativa. E, mais uma vez, Rodrigo, aproveitando aí a sua audiência, mandar um recado para a população que os atuais operadores têm contrato até o final do ano, então o sistema de transporte público da cidade não corre risco, né? A prestação do serviço essencial, como o Zé bem disse, continua sendo prestada, né? As empresas continuam operando e vão continuar operando, inclusive com os mesmos níveis de qualidade que a cidade sempre exigiu. Então, sim, a gente pretende resolver esse assunto da Itapemirim ainda dentro do mês de janeiro, já disparar os procedimentos para continuidade, porque a gente acredita que o novo modelo de transporte público que está sendo concebido vai entregar um serviço melhor para a população e as empresas continuam operando, a gente continua fazendo a fiscalização, as pessoas que tiverem problema com horários de ônibus, enfim, tudo aquilo que a gente sempre fez de fiscalização e cobrança das atuais empresas vai continuar sendo feito até o último dia de contrato. Perfeito. Secretário, quero lhe agradecer por esse tempo aqui, pela transparência também. Ótimos trabalhos aí para o senhor e obrigado pela entrevista. Obrigado, uma boa semana a todos aí, estamos sempre à disposição e obrigado pelo espaço aí para poder ter essa oportunidade de fazer os esclarecimentos. Nós que agradecemos, conversamos então aqui com o secretário de Mobilidade Urbana de São José dos Campos, Paulo Guimarães. Obrigado, Paulo.